Graça e paz, irmãos, hoje mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E quero compartilhar com você, meu irmão, você, minha irmã, o texto de Tito, capítulo 2, verso 11 até o verso 14. Convido você a me acompanhar na leitura. Tito, capítulo 2, verso 11 ao verso 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Este é o texto de Tito, capítulo 2, 11 a 14. Vamos orar? Querido Pai, agradeço a oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, compartilhando sua palavra. Permita que ela seja compreendida e aplicada nas nossas vidas, como testemunho vivo da sua graça. No nome de Jesus. Amém. Amados, neste momento eu quero compartilhar um pensamento que é muito importante. Você dá importância à graça de Deus? Talvez a sua resposta de imediato, de pronto, seja: sim, pastor, eu dou importância. É importante ela na minha vida. Mas como isso é na prática? Talvez você comece a dizer sobre sua leitura bíblica, sobre a sua oração, sobre sua preocupação em estar orando por sua família. Estas são atitudes que permeiam o nosso dia a dia. A sua participação, por exemplo, neste momento, no culto, da escola bíblica dominical ou dos cultos à noite. Essas atitudes fazem parte de nossa prática cotidiana de fé. Isso é muito importante. Mas o texto bíblico que Paulo escreveu a Tito, ele nos mostra algo que vai além. Porque ele começa dizendo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, esta graça, ela não é uma propriedade exclusiva de um grupo, mas ela é uma realidade que Deus trouxe e ofereceu a todos. Aqui, o autor, possivelmente Paulo, está justamente tendo em mente o Senhor Jesus. Cristo Jesus se manifestou salvador a todos os homens. Ele veio para salvar. E esta salvação, ela precisa ser uma realidade vivida, testemunhada e compartilhada de tal maneira que isto não seja apenas de um ou outro, mas para todos. E é nosso papel, nossa responsabilidade estarmos retransmitindo este fato de que a graça de Deus se manifestou salvadora para todos. Nós não podemos selecionar. Mas como manifestamos essa graça? Como damos importância à graça de Deus de tal forma que ela possa ser manifesta a todos os homens? Paulo nos ensina que, em primeiro lugar, para que esta graça continue a ser manifesta a todos os homens, precisamos educarmos-nos, quer dizer, precisamos pôr em prática o que temos aprendido. A palavra educarmos, ou educar no grego, neste texto, ele vem de uma palavra que é pronunciada assim, paideia, ou paideia. Esta palavra paideia, ela tem a ideia de treinar com rigor
crianças. É o treinamento rigoroso, não é escravidão. É aquele treinamento que tem começo, meio e fim. Se você faz parte deste treinamento, você tem que cumprir as tarefas. Você não escolhe a hora, nem o momento e nem os seus desejos. Você simplesmente aprende e obedece porque aquele ensinamento é importante. Qual a razão desta afirmação do apóstolo Paulo? É porque quando eu sou educado pela graça, me torno capaz de renegar a impiedade e as paixões do mundo. O que nos impede de viver, de ouvir a voz de Deus, é o pecado. E este pecado, ele é alimentado pelas nossas paixões e muitas vezes por nossas impiedades. Por que impiedade? O ímpio, aquele que pratica impiedade, é aquele que na sua prática, nas suas escolhas, age em desagrado a Deus. O Senhor Jesus disse a seus discípulos que muitas vezes nós não recebemos em nossas orações respostas por causa das nossas... porque pedimos mal. Pedimos apenas para satisfazer nossas necessidades. Muitas vezes deixamos de ouvir uma resposta de Deus favorável a nós, porque aquilo que estamos pedindo nos satisfaz, mas não nos perguntamos, agrada a Deus? Por isso que Paulo diz que nós precisamos ser rigorosos na obediência daquilo que temos aprendido sobre o Senhor. A graça de Deus, ela veio para nos educar. E a educação que Deus nos tem dado, o ensino que Deus nos tem dado, uma das regras é sermos capazes de dizer não a tudo aquilo que desagrada a Deus. Por isso que devemos renegar. Renegar é, antes eu tinha isso na minha vida, agora eu disse, não quero mais. Eu praticava isso, agora não pratico. Eu vivia com esse grupo, agora não quero viver mais. Eu me comportava desta maneira, agora não quero mais me comportar deste modo, porque isto, eu sei, desagrada a Deus. Portanto, a graça se manifestou, e lembre-se, esta graça se chama Jesus Cristo, ela se manifestou e veio nos mostrar a como obedecer a Deus. Tudo o que ele fazia era porque ele mesmo diz isso no Evangelho de João, tudo aquilo que ele fazia é porque ele aprendeu com o Pai e por isso ele praticava. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, para podermos dar a importância, a graça de Deus que merece, devemos nos educar diariamente, disciplinar, sermos rigorosos com nossas escolhas para que possamos ser agradáveis a Deus. Por isso, precisamos aprender a dizer não a tudo aquilo que Deus não aprova. Segundo lugar, o texto bíblico, em sua continuidade, diz: vivamos no presente século de modo sensato, justo e piedoso. O texto nos ensina que este tempo é o nosso. Tem muita gente sonhando, quando era no passado. É sempre bom lembrar das experiências do passado. Mas quando você se prende ao passado, reclamando do presente, você não tem futuro. Nossas atitudes precisam ser vivenciadas hoje. Qual é a forma que a graça de Deus deve ser vivida hoje? Essa é a pergunta que você tem que responder. Na sua vida, Jesus precisa ser vivido hoje, no seu dia a dia. E Paulo então ensina a Tito as 3 formas que esta vida precisa ser vivida.
Ele diz que para que possamos realmente viver como agradar a Deus, devemos ser sensatos, justos e piedosos. Fica então a pergunta: a vida que o irmão e a irmã têm vivido é uma vida em que Deus tem visto sensatez? Interessante que essa palavra sensatez, ela está quase que o oposto de loucura. Atitudes loucas, atitudes sem sentido. Precisamos sempre agir com sentido, com razão, compreendendo muito bem que aquilo que estamos fazendo é agradável ou não a Deus. Justo. Não podemos ser bons para uns e não bons para outros. Aquilo que sou para um, devo ser para outro. Se vou estender a mão, a mesma medida para outro. Ah, pastor, mas tem pessoas que são meus amigos, mas mesmo assim, muitas vezes, aquele que não é meu amigo precisa muito mais do que aquele que não é, ou vice-versa. Aquele que é meu inimigo precisa das minhas orações, assim como aquele que é meu amigo. Mas muitas vezes o meu inimigo, aquele que tem me trazido tristeza, está num hospital, por exemplo, com Covid. E precisa das nossas orações. Por que razão? Porque a graça salvadora Jesus se manifestou para todos. E eu e o irmão, eu e a irmã, somos as pessoas que manifestam essa graça neste mundo. Jesus Cristo não está presente. Eu sou representante e você é representante de Jesus. Precisamos então vivê-lo segundo os valores, os critérios, o senso ético e moral de Cristo. Terceiro e último lugar, nós precisamos, ou melhor, se queremos realmente viver a graça de Deus de forma agradável, de forma coerente, precisamos aprender a esperar. Sim, uma das coisas que eu mais tenho visto é desespero ou desesperança nesse tempo. E é interessante que esta palavra aguardar no texto, ali no verso 13, diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. Tito estava aprendendo com Paulo a seguinte afirmação: Tito, guarde em seu coração, aguarde em seu coração a vinda do Mestre. E é interessante que esta palavra aguardar, no texto original, é a mesma coisa que dizer assim: dê boas-vindas. É a mesma coisa que você pegar uma bandeira, andar na rua o tempo todo dizendo: seja bem-vindo. As pessoas vão achar você um pouco louco se você fizer isso. Mas o crente verdadeiro, aquele que vive a graça, aquele que dá valor à graça de Deus, ele fica o tempo todo, todo dia, esperando o Mestre chegar. Mas não é sonhando, não é isto, é dando-lhe boas-vindas. Seja bem-vindo, Senhor, na minha vida. Se o Senhor chegar hoje, eu estou preparado. Se o Senhor aparecer hoje, eu vou me encontrar com o Senhor. Esta é a certeza que o crente, é a convicção que um crente tem quando vive a graça de Deus. Quando damos importância a esta graça que se manifestou a nós, nós educamos o nosso dia a dia, nosso comportamento é educado a obedecer a tudo que aprendemos com o Senhor. Vivemos essa graça em cada momento e em cada circunstância, através da prática, da vida, das experiências cotidianas. E também guardamos em nosso coração e mente a certeza de que Cristo Jesus voltará. E quando Ele voltar,
eu vou estar esperando Ele, já estou esperando Ele para me levar aos céus. Não porque mereço, mas porque a graça de Deus foi importante na minha vida. Ela é importante na minha vida. Ela moldou o meu comportamento. Ela trouxe vida às minhas escolhas. Paulo então encerra, e quero concluir, no verso 14 diz: o qual, Jesus Cristo, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, de boas obras. Veja aí que maravilha. A palavra de Deus não nos diz que temos que praticar boas obras para experimentar a graça, mas experimentamos a graça, e ao experimentarmos esta graça pela prática do ensino, pela vivência cotidiana e pelo alimentar da esperança da vida eterna, nós estamos moldando a nossa vida para ser purificada, ser transformada, de tal maneira que poderemos nos tornar homens e mulheres que praticam boas obras e que agradam a Deus nessa prática. Somos salvos, por isso praticamos boas obras. Não praticamos boas obras para ter a salvação. A graça nos foi dada e ela precisa ser importante na sua vida para que você seja capaz de agradar a Deus em cada uma das suas escolhas. Pense nisso. A graça de Deus é importante para você. Se ela é, você vai ver na sua vida atitudes que demonstram o quanto ela é importante. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, eu quero agradecer imensamente por este momento em que compartilho a Tua palavra. Permita, Senhor, que todos nós possamos colocar em prática o que o Senhor espera de nós para podermos valorizar a Sua graça no nosso dia a dia. Ajuda-nos a pôr em prática tudo o que aprendemos, para então sermos capazes de resistir às paixões e à impiedade que muitas vezes praticamos e nem percebemos. Ajuda-nos, ó Pai, que com essa atitude possamos viver de maneira como o Senhor espera que venhamos a viver de acordo com o que Jesus viveu entre nós. E assim podemos ter um coração cheio de esperança para o encontro final com Jesus. E assim ao vivenciarmos isto, sermos o povo que o Senhor está purificando, para podermos praticar as boas obras que o Senhor tanto espera que venhamos a praticar. Dá-nos esta bênção. Conceda-nos um dia de paz, conceda-nos um momento de família e oportunidades de podermos viver a sua graça. É no nome de Jesus Cristo que eu oro e peço. Amém. Até o próximo culto.